Olá, seja muito bem-vindo ao nosso desafio do perdão. Só que antes da gente começar, a gente precisa conversar um pouquinho sobre algumas coisas. E eu preciso que você fique comigo nesse vídeo até o fim. Sabe por quê? Porque pode ser que o que você pensa que é perdão não seja exatamente o que a gente vai trabalhar aqui nesse desafio. Preciso que você fique aqui comigo. Então pode ser que você tenha chegado até esse desafio porque você sofreu uma decepção amorosa, se sentiu traído, enganado por uma pessoa que você amou tanto. Você pode ter sentido que você se doou para alguém, confiou em alguém e recebeu uma coisa muito ruim em troca. Pode ser também que você tenha ficado muito magoado por alguém da sua família, sua mãe, seu pai, um irmão, um primo, uma tia, um tio, e você esteja com seu coração pesado por causa disso. Pode ser também que alguém no trabalho tenha machucado você, tenha feito algum mal para você e você ainda não conseguiu superar isso. Ou então também pode ser que você tenha feito alguma coisa para alguém e você está agora aqui em busca de perdão para que você possa se sentir mais leve em relação ao que você fez. E também pode ser, pessoal, um pouquinho de cada uma dessas coisas, que na verdade deve ser a maior parte dos nossos casos aqui. Quanto mais a gente caminha na vida, mais a gente vai experimentando tanto as alegrias de viver, como também as tristezas e os sofrimentos. E aí, gente, tem dois jeitos principais que a gente ouve por aí que as pessoas acabam mencionando a ideia do perdão. Um deles é: perdão? Perdoar pra quê? Olha o que ele fez com você, te magoou, te humilhou, te rejeitou, te deixou ali no chão. Não, essa pessoa não merece perdão, não, imagina. Sua dor, sua raiva é muito legítima. Você não tem que ficar pensando em besteira nenhuma de perdão, tá? Isso é um lado da história. E tem um outro lado também, que a gente também vê muito, que é assim: todas as pessoas merecem o perdão. Imagina, a raiva é um sentimento terrível, muito ruim. Não dê lugar à raiva. Apenas o amor deve prevalecer. Não, ódio é uma coisa horrível. Irritação, dor, ressentimento, cruz credo, sai pra lá. Não tem espaço para isso aqui não. A vida é só alegria, a vida é só felicidade. Vocês já devem ter se deparado ou com um desses extremos, ou com um do outro dos extremos. E isso é muito natural, tá bom? Essas são as duas visões que a gente mais vê por aí. E o propósito desse nosso desafio é fugir justamente desses dois extremos. É reconhecer que cada uma dessas visões tem uma coisa muito valiosa para trazer pra gente aqui. Será que tem como conciliar essas duas visões? E aí eu vou dizer para vocês que tem sim. E aí, pessoal, a gente precisa fazer uma distinção muito importante que vai acompanhar a gente ao longo de todo o nosso desafio. Por um lado, a gente tem reconhecer a presença da raiva, do ódio, da amargura como sentimentos humanos, sentimentos que qualquer pessoa que já caminhou por esse planeta Terra já teve alguma vez na vida. Isso é inegável. Por um lado, a gente tem então a presença, o reconhecer desses sentimentos. Por outro lado, a gente tem também o não somente reconhecer, mas o nutrir, o alimentar, o aumentar esses sentimentos, fazer com que eles estejam cada vez em maior tamanho dentro da gente. Vocês compreendem essa diferença? Essa diferença é essencial para o trabalho que a gente vai fazer aqui. Porque aqui a gente vai olhar para a nossa raiva, vai olhar para a nossa dor, para a nossa amargura, mas reconhecendo também que ainda que a gente tenha vivido aquela dor, que aquela dor seja legítima, a gente não vai trabalhar para que aquela dor continue tendo um lugar, uma morada dentro da gente. Essa é a diferença. Então a gente vai batalhar para identificar a diferença entre esses dois caminhos e estar no meio termo saudável, caminhar para um lugar de saúde emocional, de saúde mental. Você já deve ter ouvido falar de um professor chamado Osho. E o Osho, ele tem umas falas no sentido de que toda vez que a gente passa por uma dor,
por um sofrimento muito grande, o que a gente precisa fazer é honrar esse sofrimento, é olhar para essa dor, reconhecer a presença dela, saber que ela está ali, acolher essa dor. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente faz isso, se a gente olha para essa dor com presença, com plenitude, em um certo momento a gente se dá conta, mais cedo ou mais tarde, a gente acaba se dando conta de que nós não somos aquela dor, de que aquela dor não é a nossa natureza. E é esse processo que a gente vai passar aqui. É por esse caminho que a gente vai trilhar aqui no nosso desafio do perdão. Buda tem uma frase muito linda também. Ele diz assim: se você segura um pedaço de carvão quente para jogar em outra pessoa e ferir essa outra pessoa, quem é a primeira pessoa que se fere com essa pedra de carvão? É você mesmo. Então a nossa premissa principal aqui nesse desafio é nutrir, alimentar, estimular. A raiva e o ódio nunca são coisas boas. E às vezes a gente não se dá conta de que está fazendo isso. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida já tão impregnada de certos hábitos, não só hábitos físicos, mas hábitos mentais, hábitos emocionais, que a gente não se dá conta do tanto que a gente está fazendo crescer ou simplesmente permitindo que aquela raiva e aquele ódio continuem existindo, como se eles tivessem ali uma moradia fixa dentro da gente. E aí a gente precisa falar também que existe um programa social energético que é inserido dentro de todos nós, desde pequenininhos. É um programa que diz que quando alguém ferir você, quando alguém fizer mal a você, você precisa sentir raiva, você precisa desenvolver ódio em relação àquela pessoa. Isso está dentro de todos nós e a gente precisa aprender a refazer essa programação, a substituir essa programação por uma outra, que diz o seguinte: se alguém fez mal para mim, me machucou, me ofendeu, eu não vou continuar dando trela para esse sentimento. Eu não vou continuar alimentando isso porque o principal afetado sou eu mesmo. Se eu já sofri em primeiro lugar porque alguém me fez mal, eu vou continuar sofrendo, nutrindo ódio de volta para aquela pessoa. O ódio não faz bem, a raiva não faz bem, o ressentimento não faz bem. Eles atrapalham até mesmo o nosso sistema imune. A gente já sabe disso, tem pesquisas científicas falando isso hoje em dia. Então, é muito ruim a gente manter essas emoções dentro da gente. Então, a gente precisa refazer essa programação que socialmente é entubada, enfiada dentro da gente desde criança. E aí tem uma outra ideia muito importante também que eu quero trazer para vocês, que foi mostrada pra gente pelo nosso querido, eu vou chamar de mestre aqui porque eu o considero mestre, o mestre Choa Kok Sui. Ele diz o seguinte: existe uma diferença entre o que a gente chama de perdão interno e o perdão externo. Vocês já ouviram falar disso? É mais ou menos assim. O perdão interno, ele quer dizer que toda vez que alguém fizer mal pra gente, é muito importante que a gente busque internamente estar pacificado em relação àquilo. Internamente, dentro de mim. Eu tô falando dos meus próprios pensamentos, dos meus próprios sentimentos. Não tem nada a ver com o outro, com o que o outro tá pensando, não tem a ver com como eu me relaciono com o outro. Eu tô falando de mim mesma, eu comigo mesma. É muito importante que eu me pacifique em relação àquela situação. Isso é um perdão interno. Então, a gente vai receber o ensinamento de que o perdão interno, numa situação ideal, ele deve ser oferecido a todas as pessoas. Já o perdão externo é outra coisa, é um outro passo. O perdão externo é quando a gente vai falar para o outro, vai chamar o outro para uma conversa e vai dizer: você está perdoado, eu perdoo você, eu compreendo você. Isso é o perdão externo. Então, esse mestre diz que o perdão interno a gente deve buscar sim em relação a todas as situações que a gente viveu. Porém, o perdão externo não. Porque se a gente buscar oferecer o perdão externo, socialmente sempre perdoar todo mundo, isso pode gerar caos, desequilíbrios e injustiças. Pode gerar um grande caos social.
Então, eu tô me lembrando aqui de uma história de uma paciente minha que me contou uma vez que ela tinha uma amizade muito bonita, muito profunda com uma pessoa com quem ela trabalhava. E aí, em determinado momento, essa amizade começou a ficar um pouco esquisita e essa pessoa que era amiga dela começou a criar um conluio ali no trabalho, até que essa minha paciente foi demitida, foi mandada embora. E aquilo foi muito ruim para ela, afetou, magoou demais ela, porque todo aquele conluio tinha sido liderado justamente pela pessoa que ela considerava tanto, por quem ela tinha tanto afeto, que era uma pessoa que ela considerava assim, como sendo muito amiga dela. Então vocês podem imaginar o tamanho dessa dor. E aí, essa minha paciente, então, pensem só, imaginem-se, coloquem-se no lugar dela. Se ela fosse chegar para essa amiga e dizer: você está perdoada, vamos combinar de sair para almoçar, de sair para jantar, imagina, né? Ela ia estar se expondo a ser traída de novo, a ser enganada de novo, a sofrer novamente, porque essa antiga amiga já provou que não era capaz de manter uma amizade verdadeira. Então, manter uma pessoa sorrateira, manter uma pessoa que nos magoou tanto, manter essa pessoa próxima a nós, isso pode ser um convite para futuros sofrimentos e a gente precisa agir com lucidez, com clareza. Então, o perdão externo nem sempre vai ser oferecido para todo mundo. Agora, buscar internamente perdoar essas pessoas e essas situações, aí sim, esse é um exercício para a gente fazer e para a gente também se treinar. Existe um jeito da gente treinar a nossa mente, as nossas emoções e as nossas energias para podermos cada vez mais chegar mais perto, de forma mais rápida e mais leve nesse perdão interno. Aqui, gente, nesse desafio, a gente vai passear por diferentes áreas da nossa vida. A gente vai falar sobre o perdão, como eu tenho mencionado aqui, em relação a pessoas que nos feriram, que nos magoaram. A gente vai falar também sobre a necessidade de obter perdão quando fomos nós que possamos ter causado algo ruim para alguma pessoa querida. A gente vai falar também sobre a necessidade de se perdoar, sobre esse olhar cuidadoso, autocompassivo, de autoaceitação, para que a gente também consiga aceitar os nossos próprios erros e caminhar adiante na vida. A gente vai falar também sobre o perdão no nosso dia a dia, porque às vezes essa palavra perdão dá a entender que a gente só precisa acioná-la quando grandes coisas muito importantes e muito marcantes acontecerem. E não é bem assim. Tem um valor muito grande a gente viver o nosso cotidiano embasado, alimentado por essa ideia do perdão. E é claro que a gente também vai falar sobre como aplicar o perdão na política, já que a gente está vivendo uma divisão tão grande hoje em dia quando a gente fala de políticos, quando a gente fala de partidos políticos, quando a gente traz a ideia da política em geral para qualquer conversa. Então essas são algumas das áreas por onde a gente vai passear e eu convido vocês a estarem aqui comigo no nosso desafio do perdão. E gente, um último recado para vocês, vão até o fim, não parem. A gente às vezes traz tantas neuroses, tantas complicações, nossas personalidades tão complexas, com tantas feridas ao longo da vida, que desistir no meio do caminho pode parecer uma saída mais fácil. Mas não é. Porque a conta, pessoal, desse peso, dessas feridas, ela chega lá na frente. Pode parecer distante, pode parecer longe, mas uma hora ela vem. Então vamos decidir nesse momento. Usar todas as ferramentas que a gente tiver, toda a energia que a gente tiver, colocar nosso fôlego, colocar toda a nossa vida para poder então se livrar desses pesos e caminhar de forma mais leve. A leveza, a alegria, elas estão ao nosso alcance se a gente fizer o nosso trabalho de casa. Então vem comigo, espero vocês no nosso próximo vídeo.